E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nós vamos tentar aqui fazer um resumo da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ver se a gente consegue aí, em alguns minutos, falar um pouco dessa carta. Lá em Juiz de Fora, nós estivemos estudando essa carta já há alguns dias atrás. E do pouco que nós aprendemos, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Não vai ser nada muito detalhado, né? Estudar uma carta inteira requer bastante tempo, bastante cuidado com cada uma dos textos, né, e das referências que precisam ser lidas. Mas vamos tentar extrair, em alguns minutos, um pouco daquilo que nós conseguimos aprender estudando essa carta. E eu deixo também os irmãos em liberdade, né, se quiserem participar, fazer algum comentário, né, fiquem à vontade. Mas a carta aos Gálatas, ela tem uma particularidade, assim, comparado com as outras que Paulo escreveu. Quem sabe qual seria essa particularidade? Paulo escreveu... Oi? É muita informação. Não, uma particularidade, assim, claro, são várias, né? Mas uma delas é que a Paulo geralmente ele escrevia a uma igreja ou a uma pessoa. E Gálatas não é nem uma igreja nem uma pessoa, é uma região. Então, Paulo escreve uma carta que é direcionada a uma região onde certamente haviam várias igrejas. E ele escreve essa carta. Sim. É interessante isso aí, porque é uma região, porque o problema estava em toda a região. Exatamente. O problema estava crescendo em toda a região. O problema. Crescendo o judaísmo. Né? Exatamente. E o problema, ele vai aportar aqui, em vários momentos você vai perceber que este problema era um problema muito sério. Paulo ele não vai economizar aqui palavras, né, para mostrar que era uma questão muito séria que estava acontecendo ali. E lendo, né, e estudando, dá a impressão de que os Gálatas, de uma forma geral, eles estavam aceitando o que estava acontecendo de uma forma um pouco até natural, achando que estavam no caminho certo. Eles acharam que estavam no caminho certo, eles achavam que estavam fazendo tudo da maneira correta. E aí a gente vai se perguntar, mas por que eles estavam errando e pensando que estavam certos? Então, isso é uma das perguntas que é importante a gente, ao ler e estudar essa carta, procurar essa resposta. Por quê? Quando que nós vamos errar pensando que nós estamos acertando? Né? É uma das perguntas. E uma coisa que chama a nossa atenção logo no versículo 1, na apresentação de Paulo, que é uma apresentação também bem forte que ele faz aqui na carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. O primeiro ponto que Paulo ele vai enfatizar aqui no seu cumprimento, na sua saudação, é que ele diz que ele era apóstolo. Paulo, apóstolo. Aqui na minha Bíblia está entre parênteses, né, significando que é uma explicação que Paulo dá
ou uma justificativa que ele dá para o seu apostolado. Ele diz, ali também está, né, entre parênteses, eu acho que é a versão corrigida, que traz entre parênteses. Não da parte dos homens, nem por homem algum. Então, aqui logo no início, na saudação, na forma de Paulo se apresentar, a gente já começa a perceber o quê? Que uma das raízes do problema das igrejas na Galácia era justamente a intervenção do homem. A intervenção do homem. E já adiantando um ponto importante dessa carta, e eu acho que é importante adiantar para a gente já, ao estudar, ao ler, já ter isso em mente. Paulo, ele vai, lá no capítulo 5, ele vai o quê? Apresentar um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Lá no capítulo 5, é um texto que nós conhecemos bem, ele vai mostrar uma diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, aqui, nós vamos perceber que a igreja da Galácia, ela estava com um certo problema, porque o lado humano, o lado homem, estava tomando as rédeas, tomando a direção daquele trabalho, daquela igreja, daquelas igrejas, do modo de viver daqueles irmãos. E então esse destaque, né, essa ênfase, ela vai ser importante quando nós lermos, ou pelo menos quando, né, for estudar toda a carta. Por quê? Porque em todo momento Paulo ele vai colocar a figura do homem, o eu, né? Aqui alguns homens são destacados, como Pedro, vai ser destacado aqui, e os outros que também eram assim como Pedro, importantes, né? Tiago, João, até mesmo Abraão, ele, em um certo aspecto, ele é visto na sua pessoa humana, no sentido assim, de homem, carne e osso, de pessoa, tirando, né, não observando a questão do servo de Deus, o homem que, pela fé, foi justificado por Deus. Então, Paulo ele vai trazer primeiro essa ênfase, destacar isso. Nós precisamos entender que uma coisa é o homem, outra coisa é o servo de Deus, outra coisa é o homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E por que nós temos que fazer essa distinção? E por que eu já estou trazendo esse pensamento, esse questionamento na nossa mente ao começar a estudar a carta aos Gálatas? Porque o grande problema que aquelas igrejas estavam enfrentando, e nós enfrentamos, é quando o homem ele se torna mais importante do que o servo de Deus. A posição de um homem, às vezes, ela é mais importante do que a de um servo de Deus. E o próprio Senhor, muitas vezes, ele colocou, né, seus servos em situações, ou falou isso mesmo, de forma aberta: olha, não olhe para a aparência. Quando Samuel foi ungir um rei lá na casa de Jessé. O primeiro que se apresentou, o mais alto, o mais bonito, Samuel pensou: esse é o rei, Israel. O Senhor falou: não olhe. Não olhe para a aparência, eu já rejeitei. Saul também era um homem, né, de porte, de aparência. O Senhor falou: também rejeitei. E muitas vezes a igreja ela acaba cedendo a determinadas pessoas por causa do quê? Do porte, da apresentação, da fama, né? Porque é o irmão fulano de tal. Isso não é o que nós temos que
viver na prática como igreja. Nós temos que considerar a luz, né, das Escrituras e atentar para o que a palavra de Deus nos ensina, a forma como ela nos conduz. É claro que é inevitável que pessoas se destaquem, né? Por exemplo, quando Paulo fala de Tiago, Cefas e João, olha o capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, ou seja, eram homens, nós não estamos aqui questionando o fato de serem servos de Deus, mas não era nisso que as igrejas deveriam se apoiar. Não era nisso que eles deveriam colocar a sua base, o seu entendimento. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João fizeram coisa errada? Não. Mas aqui você percebe pelo contexto que outras pessoas estavam usando a imagem deles para difundir o quê? Que o nosso irmão Mantuí até comentou no início. O judaísmo dentro da igreja. Então, um dos temas principais da carta aos Gálatas é justamente o que? O combate do apóstolo Paulo contra o judaísmo dentro da igreja. E o judaísmo, ele tinha o quê? Essas figuras importantes, como Pedro, Tiago, João e outros, né, que poderiam ser citados. Então, Paulo, ele começa mostrando que o seu apostolado não era uma coisa vindo dos homens e nem por homem algum, mas da parte de Deus Pai. Então, a igreja precisa reconhecer isso. Quem são os servos de Deus que foram escolhidos por Deus, que foram capacitados por Deus, que fazem a obra de Deus, e quem são aqueles que são apenas uma aparência, uma fachada. Ou que, não vamos nem dizer uma fachada, porque a gente pode estar, de repente, né, julgando a pessoa. Mas aqueles que querem mais aparecer pelo, eu sou formado nisso, eu sou, não sei, né? Cria-se um grande holofote para a pessoa, sendo que o que realmente tem valor diante de Deus, né, é o que está lá dentro. Então, essa elevação do homem, e que às vezes isso é em detrimento da palavra ou da verdade, isso pode trazer problemas, consequências sérias para a obra de Deus. Paulo, no capítulo 1 ainda, versículo 6, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo, ele vai apresentar que um dos problemas que as igrejas ali da Galácia estavam enfrentando é que eles estavam abandonando o evangelho da graça. O evangelho da graça. E aí o problema vai se tornando cada vez maior, né? O problema vai se tornando cada vez maior. Veja o capítulo 3, versículo 1. Como eu disse, nós vamos só fazer um resumo, né? Capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Quem vos fascinou?
Eu estive olhando essa palavra, fascinou. Em outras traduções ou em outros comentários, você vai encontrar palavras como quem vos persuadiu, quem vos induziu. E eu li um comentário onde um irmão que estudou sobre essa palavra, ele disse que essa palavra também pode ser traduzida ou estar relacionada com hipnotizou. Quem vos hipnotizou? Quem vos convenceu? Quem foi que mexeu com a cabeça de vocês nesse ponto? Ao ponto de vocês não obedecerdes à verdade. Não obedecerdes à verdade. Uma das características do evangelho pregado, né? O evangelho da graça, é que ele é o quê? Ele é a palavra da verdade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Isso escrevendo aos Efésios. Se nós chegarmos também em Colossenses, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, os Gálatas, eles estavam desobedecendo a verdade do evangelho por um ato ou pela artimanha de alguém que estava enganando eles, estava iludindo eles, estava fascinando eles, estava hipnotizando aqueles irmãos. Eu acredito que se Paulo ele soubesse quem eram estes, né? Porque aqui ele usa a expressão, quem vos fascinou? Eu acho que se ele soubesse, ele diria e falaria, tirem essa pessoa à parte de vocês. Essa pessoa está enganando vocês com os discursos para não obedecer ao evangelho, para passar, né? Como disse no capítulo 1, versículo 6, passar daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vocês precisam identificar essas pessoas e colocá-las à parte. Separar dessas pessoas. Porque o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, é uma desobediência à verdade do evangelho. É outro evangelho. Essa carta aqui dá a entender que Paulo aqui está relatando o que aconteceu lá em Antioquia a respeito dessa questão do... Ele está relatando que ele está passando dos Gálatas para aquela oração ali que aconteceu em Antioquia quando Pedro ele teve aquele conflito com Pedro. Né? Sim. Ele relata esse relato aqui. Exatamente. Né? E ele cita aqui da parte de Tiago. Parece que Tiago dava um apoio a esse segmento. Para entender que dava um apoio. Aí ele vai lá em Jerusalém para solucionar esse problema. Lá em Atos 15 vai falar sobre essa viagem dele. Isso, em Atos 15, exatamente. Para trabalhar essa temática. Ele vai citar aqui, e Pedro estava muito bem em Antioquia, até que chegou algum da parte de Tiago, e Pedro mudou. Corria, estava tranquilo. Chegou o pessoal da parte de Tiago. Ficou intimidado, né? Foi intimidado. Ele fazia, eu tive que repreendi ele. Eu acho que teve um embate. E assim, pelo que Pedro escreve depois da sua carta, a gente percebe que Pedro aceitou aquela repreensão, recebeu ela como, né, na carta de Pedro. Eu fui lá no Cornélio, gentil, né? Então ele vai falar sobre aquilo, dando a entender que ele concordou com o posicionamento de Paulo, que era o real, né? Sim, com certeza. Certa a ser feita, né?
Ainda em Gálatas capítulo 1, versículo 7, ele continua dizendo: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então esses versículos, eles mostram para a gente o quê? Que haviam pessoas específicas que estavam trabalhando ou estavam ensinando de forma que o evangelho estava sendo deixado de lado. O evangelho da graça, a palavra da verdade, o evangelho da salvação em Cristo. Era isso que eles estavam deixando de lado. Veja como é sério se nós pensarmos. Eram igrejas que estavam começando e já estavam desviando no ponto básico da igreja. Porque a igreja, nós sabemos que no decorrer dos anos, e lendo também as cartas, nós vamos ver que cada igreja tinha a sua particular dificuldade ou a sua particular forma de entender alguns assuntos. Agora, nesse nível aqui, nós não vamos achar algumas, ou pelo menos igrejas que estavam com uma situação tão grave como essas dessa região da Galácia. É forte. Aquelas pessoas que dizem: se vocês não guardar a lei, se não se circuncidar, vocês não podem ser salvos. Então, isso é forte demais, né? Qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer evangelho que traz uma mensagem: se você não fizer isso, você não é salvo, ele está fora, ele é anátema. Qualquer evangelho, pode ser muito bonito, muito grande, pode atrair gente, pode gente ficar andando nas dúvidas, não tem jeito. Se qualquer mensagem que foi introduzida, se você não fizer isso, você não é salvo. Sim. É anátema. É anátema. Isso, é isso que ele fala aqui, né? Na continuação. Essa frase é muito pesada, entendeu? Sim. E vejam no capítulo 2, versículo 6. Só um detalhe nesse versículo. Paulo fala assim: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então Paulo ele está falando aqui de algumas pessoas. Nós não vamos aqui entrar nesse contexto, nessa questão, mas você percebe o quê? Que Paulo já está alertando os Gálatas: olha, existem pessoas no meio de vocês que querem se posicionar, se colocar numa posição superior, como se fossem alguma coisa especial. E o que era isso? O que era, dentro do contexto de Gálatas, o que eram? Eram os judeus. Você vai entender que esses que Paulo está acusando eram judeus, não todos. Mas eram alguns judeus que estavam tentando trazer o judaísmo para dentro da igreja. E por quê? Por quê que eles estavam tentando trazer o judaísmo para dentro da igreja? Essa é uma pergunta que eu fico me fazendo. O que motivava eles? Quando a gente lê os 4 evangelhos, né? E aí entra ali em Atos, que é a continuação da história, nós vemos a conversão lá no dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, judeus que se converteram. E o judeu, ele se convertia a qual mensagem? A mensagem de que Jesus é o Messias. E essa mensagem para o judeu era uma mensagem aguardada. Eles tinham expectativa de que isso acontecesse. Assim como nós hoje, né, como igreja, aguardamos o dia do arrebatamento, os judeus naquela época aguardavam a chegada do Messias. Então, era algo muito esperado. E o Senhor Jesus Cristo veio, só que nem todos em Israel o aceitaram dessa forma. E agora, após a sua ressurreição, após ele ter voltado para o céu, os seus discípulos agora,
revestidos de poder, né, do Espírito Santo, eles começam a anunciar que Jesus, o Nazareno, era o Messias, que havia sido morto, né, crucificado, mas que havia ressuscitado. E eles eram prova disso. E todos aqueles que criam, o que acontecia? Eles recebiam o Espírito Santo. E aquilo era notório. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando Cornélio, o gentil, se converteu, não tinha como eles negarem, porque ali, naquele momento, houve a manifestação do Espírito Santo naqueles que creram. Então, o judeu, ele aguardava, né, a chegada do Messias. O judeu, ele tinha toda uma expectativa. Agora, como que os gentios se converteram? Como que os gentios se converteram? Essa certamente era um grande debate entre os judeus. Mas como assim esses povos estão, assim como nós, recebendo o Espírito Santo? O que está acontecendo? O que é isso? Então eles tinham talvez pouca ou quase nenhuma noção do que estava acontecendo. Aquele fenômeno que era a igreja, que foi a igreja, né, logo no seu início. E eu vejo que os judeus, eles, de alguma forma, eles queriam ter uma certa primazia entre os convertidos. O que isso agora é um pouco um ponto de vista que eu tenho, né? A impressão que dava é que eles estavam com um pouquinho de dor de cotovelo, sabe? Fala assim, poxa vida, nós que aguardamos tanto tempo a chegada do Messias, e agora esses aí, né, estão junto conosco e vão participar das mesmas coisas que nós. É difícil você pensar, né? Apesar de que o Senhor Jesus, nas suas palavras, ele já ia dando os sinais disso, né? Sim. Esse movimento de sincretismo, de guardar isso, fazer isso, praticar aquilo, isso causa a pessoa consegue transmitir a medida da fé dele naquilo que ele pratica, né? Então o ser humano ele bem gosta disso, não é? Pensa que quando ele fala aqui, por causa que aquele fariseu ele ora daquela forma, ele ora, ó Senhor, eu sou como os demais homens, eu faço isso, faço aquilo outro. E o evangelho hoje, você vai ver que pessoas têm trazido isso também. Eu faço isso, eu sopro, eu oro, uma carga. Eles querem medir a fé dele através de coisas que ele pratica. E o judaísmo trazia isso. Sim. Trazia isso, né? De guardar, fazer, não fazer, entendeu? Então medir a fé através de atos, de prática. Com certeza. Uma superstição, uma religiosidade também. E eles vão apresentar. No versículo 15, aquela frase que eu li, vai dizer assim, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Esse é qual versículo? 15, Atos 15, versículo 1. Você está vendo que coisa terrível, cara? Sim. Hoje em dia, por exemplo, se você não pagar o dízimo, você não é salvo. Tem um grande pregador, muito famoso, e ele tem um vídeo falando sobre isso. Se você não pagar o dízimo, não tem salvação. Você está vendo como é que... Isso aí, rapaz, é um dos maiores... Acho que o maior afronta você colocar qualquer coisa em cima da salvação. Por causa disso, a gente que é crente, que mais assim, que segue, coisa, é mal visto também. Sim. Né? Com certeza. A gente paga por causa dos outros. Porque Somos rotulados, né? E uma das coisas também que a gente vê, pelo menos, principalmente aqui no capítulo 3, é que Paulo ele vai pegando alguns pontos que certamente os judeus estavam usando a seu favor para dizer, ó, nós somos melhores do que vocês. Então vocês têm que respeitar a gente. Porque nós somos
Filhos de Abraão. É o capítulo 3. Aí Paulo fala assim, mas peraí. Filho de Abraão, de acordo com a palavra, não é aquele que é no sangue, né, no DNA genético, mas é aquele que anda no mesmo caminho, né, no mesmo passo de Abraão. São os filhos da promessa. Então ele vai, no capítulo 3, versículo 26, ele vai concluir assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. É importante este versículo, né, e também lá João, capítulo 1, onde mostra quem são os filhos de Deus. Porque, né, o mundo fala assim, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Os filhos de Deus são aqueles que tiveram, né, que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. E aí no versículo 29 ele conclui, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja que cada capítulo aqui, Paulo ele vai trabalhar um dos pontos que eram digamos, os argumentos que os judeus usavam para dizer, nós somos melhores. E aí Paulo vai falar assim, não, peraí, por quê? Porque vocês são filhos de Deus, de descendentes de Abraão? Não é bem assim, não. Essa descendência não é segundo a carne, mas é segundo a fé. Então, em Cristo somos filhos de Deus. E aí o capítulo 4, ele vai também mostrar a questão do Espírito. Capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas no capítulo 3 e capítulo 4, Paulo vai mostrando através de exemplos, e mesmo aqueles que eram usados pelos judeus, ele vai mostrando qual que é a explicação daquilo, ou como olhar para aquela realidade. Não era simplesmente dizer, eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido. E se vocês quiserem entrar nesse grupo seleto, vocês vão ter que seguir alguns rituais, circuncisão, sábado e outros, né? Abstenção de alimentos e coisas que os judeus faziam. E Paulo está dizendo, não é bem por aí. A graça de Deus, ela alcança a todos os homens e não lhes impõe nenhuma obrigação, a não ser, né, a de crer no Senhor Jesus. Essa é a única coisa que está lá como o que o homem precisa fazer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus. E aí eu faço questão sempre de lembrar, existe dois tipos de crer. Existe o crer comum, porque se você perguntar, né, pegar 100 pessoas, você crê em Jesus? Acredito que 95 vai falar que crê. Mas existe o crer pela fé, que é o crer da palavra de Deus. É aquele crer que realmente faz da pessoa uma nova criatura em Cristo. Quando a gente é criança, né, a gente usa aquela expressão, aceitar Jesus no coração. Esse é o verdadeiro crer. É quando o Senhor Jesus ele entra no coração e ali ele faz morada naquela vida, naquele coração. Esse é o verdadeiro crer que salva, né? O crer pela fé. Do judaísmo, né? Ele fala assim, se tem alguém para vangloriar, meu chapa, é eu. Exatamente. Ele tinha. Ele tinha toda essa prerrogativa de ser, mas ele fala assim, isso tudo para mim é esterco, não dá de nada. Para a excelência do conhecimento em Cristo. Eu falo sobre isso em Filipenses, eu falo essa questão. Se tem alguém que pode vangloriar, é eu. Circuncidado do oitavo dia, isso tudo para mim eu reputei como perda para alcançar. E é interessante essa colocação, porque era exatamente isso que Paulo, né, estava dizendo, não aceitem isso. Ele falou, eu poderia, né, lá em Coríntios que ele fala, não estou enganado, é Filipenses.
Então lá em Filipenses ele vai falar assim, eu poderia ostentar, colocar, me impor, dar uma carteirada, né? Eu sou um judeu da elite, eu sou um judeu de pedigree, né? Mas ele falou assim, mas isso não é nada. Isso não é nada, isso me coloca... E lá em Romanos, quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente vê que Paulo usa isso contra os judeus. Ele falou assim, vocês que conhecem a lei e não guardaram, então sobre vocês a pena ainda é pior. Qual que é a vantagem de ser judeu? Nesse ponto é desvantagem. Porque aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Mas aqueles que conhecendo a lei pecaram, então maior é a cobrança da parte de Deus. Mas enfim. Aí Paulo então ele vai argumentando, mostrando através de alguns exemplos, justamente sempre chegando a essa conclusão de que não é nada exterior, não é nada humano, mas sim tudo que provém da parte de Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E é interessante também o seguinte, que quando nós vamos caminhando aí para o capítulo 5, para o desfecho do capítulo 6, Paulo ele vai começar a mudar aqui um pouco o tema. Na verdade, ele não muda o tema, ele dá uma conclusão, ou ele chega a um ponto que é importante. Por quê? Porque se uma igreja, mesmo que ela não tenha as características das igrejas da Galácia na questão do judaísmo, né, de guardar o sábado, circuncisão e tipos de alimento, mas se a igreja ela começar a se portar por aparência, se nós como crentes, né, começarmos a nos portar por aparência, não, aquele ali é o irmão fulano de tal, aquele ali é o missionário fulano de tal, ou aquele ali é o pastor fulano de tal. Se nós começarmos a criar isso dentro da igreja, respeitar a pessoa pelo porte, pela aparência, pela sua importância, até mesmo fora da igreja, não, o fulano é doutor disso, o fulano é não sei o quê. Coisas que dentro da sociedade colocam a pessoa num patamar elevado. E começar também a trazer as coisas de Deus para o aspecto só exterior. Para ser crente tem que usar essa roupa. Para ser crente tem que usar isso aqui, fazer isso, fazer aquilo outro. Você transforma a pessoa num boneco que aparentemente é um cristão. E é isso também que esse texto, essa carta, ela vai despertar em nós. Porque ela vai trazer a necessidade de que as mudanças aconteçam no nosso interior. E que essa mudança ela só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele chega, então, aqui no capítulo 5, né? Versículo 13, ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Então, Paulo vai trazer, então, um ponto mais importante. Por quê? Paulo, segundo a teologia cristã de hoje, Paulo ele foi um fracassado. Porque Paulo ele tem no início da sua caminhada rico e ele acaba pobre, morre de uma forma difícil, ele morre abandonado lá, esquecido lá praticamente, em certo sentido, humanamente. Então você vai ver que era de uma linhagem de família bem sucedida, né? E o Evangelho conduz ele a caminhos que a teologia cristã hoje vai ver Paulo um fracassado. Né? A teologia cristã hoje ela traz uma proposta de
crescimento não espiritual, um crescimento de coisas, né, que vai ficar por aqui. Sim. E a proposta do Evangelho é essa. A proposta do Evangelho é morrer para o mundo. É por quê, cara? Sim. Essa é a proposta do Evangelho. E aqui e a gente vai ver também uma coisa importante. Que aqui, quando ele chega nesse ponto, que ele fala, né? Mas servi-vos uns aos outros pelo amor, ele vai mostrar agora um dos pontos importantes da vida da igreja. Porque essas pessoas que começam a se posicionar pela aparência, pela importância, né, os judeus, o fulano é importante, a tendência é o quê? É que eles, vamos pensar que eles sentam e os outros carregam. Os outros vão carregando e ele é intocável, ninguém põe a mão nele, ele é intocável. Só que aqui Paulo ele vai dar a ideia o quê? De que nós devemos servir uns aos outros. No capítulo 6, ele vai dizer no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Resumindo, para a gente concluir, Paulo ele está mostrando que a igreja ela tinha necessidade de que houvesse o quê? Um acolhimento dos irmãos, os irmãos se acolhessem, servissem uns aos outros, que não houvesse essas divisões de dizer assim, o fulano é melhor, o fulano ou o ciclano é melhor, que uns considerassem, né, os outros, servindo uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. E isso tudo era justamente para quê? Para que a igreja não se destruísse. Para que a igreja não se destruísse. Final do capítulo 5. Não, desculpa, no capítulo 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E no final do capítulo ainda, versículo 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que estava acontecendo então na igreja? Estava começando a ter rivalidade entre os irmãos. A disputa, né? É igual numa empresa. Está lá os funcionários todos trabalhando, aí um lá quer ser melhor do que os outros, né? Começa a bajular os seus superiores, né? Para conseguir uma melhor posição. Aí os outros começam a ficar o quê? Morrendo de raiva. Morrendo de raiva. Vai, tá vendo? Fulano, ó, vai lá, fica trazendo presentinho pro chefe, fica bajulando o chefe, só para subir de cargo, só para pegar aí uma supervisão, uma gerência. E isso acontece na empresa, não acontece? Né? Quem trabalha, já trabalhou, ou trabalha em empresa, sabe que é assim. As pessoas ficam ali brigando umas com a outra para alcançar. E Paulo estava vendo o quê? Que isso ia acontecer na igreja também. Daqui a pouco ia virar aquela coisa assim. Ali é os irmãos classe A. Agora no banco de trás, os irmãos classe B. Né? E aí lá no final, lá do lado de fora, os irmãos que são dispersos. Estava acontecendo isso. Ué. Na frente, quem? Os judeus de raça pura. Fica na frente, de pedigree. Atrás, os que vieram logo depois ali, que são meio judeu. Estava tendo isso. E Paulo fala o quê? Não é assim. Vocês precisam levar as cargas uns dos outros. E a proposta do Evangelho é ser melhor para o outro, não é ser melhor que o outro. A religião nos conduz a ser melhor que o outro. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, outro. Ser melhor que o outro. Agora o Evangelho nos induz a ser melhor para o outro, levar as cargas uns dos outros. Sim. Os discípulos, quando o Senhor Jesus viu que eles estavam disputando quem entre eles era o maior, aí ele falou o quê?
aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Então, essa é a fórmula da igreja, né? Humildade em cima de humildade, serviço em cima de serviço. Se você quer ser um grande servo de Deus, você vai acontecer igual aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Vai ser Mas, enfim. Então, concluindo o capítulo 6, o desfecho ali, ele diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que seriam, né, os judeus, nem a incircuncisão, ou seja, colocou todo mundo em pé de igualdade, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Isso que é importante. O importante é a pessoa se converter a Cristo. Porque um outro, né, um ponto que eu não toquei aqui, mas um dos outros problemas que acontecia na igreja de Gálatas é que a pessoa ia chegar para o seio da igreja e antes de alguém dizer para ele, você precisa se converter e aceitar Jesus como seu Salvador. Não, o que eles iam dizer? Você tem que se circuncidar, você tem que guardar o... Já ia começar com as exigências. E a pessoa nem ia saber se era salvo ou não. E tem muitas igrejas que isso acontece. A pessoa começa a frequentar, aí daqui a pouco ele é batizado, daqui a pouco ele já participa de uma coisa ou de outra, e ele nem sabe se converteu de verdade, nem sabe se um dia creu, nem sabe se ele é o quê? Uma nova criatura. Então, muitos problemas Paulo conseguiu enxergar naquilo que estava começando, naquela inquietação. Porque ali estava só tendo, né, uma inquietação, ele estava meio tumultuado ainda. Mas Paulo já deixa bem claro quais são as bases para a igreja. E concluindo, né, a carta, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Como nós falamos, o nosso objetivo era trazer aí um resumo bem resumido, né, dessa carta aos Gálatas. Mas eu creio que o ponto, né, que destaca aqui é nós mantermos firme a pregação do Evangelho da Graça, né? É como ele disse ali aos Gálatas, como ele falou também aos Efésios, aos Colossenses. É a palavra da verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, que nós possamos continuar afirmando, pregando e anunciando essa boa nova de salvação pela graça do nosso Deus. Mais uma vez, obrigado, irmãos, pelas orações. Que Deus abençoe. Amém.